Texto muito claro que fala acerca da conversão, do novo nascimento. Mas nós vamos ver agora um texto que está muito na boca dos evangelhos. Mas nós vamos ver que é um texto que muitas vezes é ignorado. Que muitas pessoas de fato sabem de forma intelectual, mas ainda não creram nessa mensagem que nós vamos ver de João, agora sim a partir do versículo 16 ao 18, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, diante desse versículo, nós estamos provavelmente diante do versículo mais conhecido mundialmente pelas pessoas. Muitas pessoas conhecem João 3,16 e falam de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós vemos que apesar de ele ser o texto mais conhecido da Escritura, provavelmente, ele é o texto mais desobedecido também da história. Ele é o texto que muitas pessoas leem, passam nos seus olhos, mas de fato não creem nisso que foi proferido aqui nesses 3 versículos. Poucos receberam de fato esse Jesus em seu coração. Nós vemos que antes, e por isso nós lemos o contexto, que Jesus fala da importância do novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Que vem de Deus, que é uma obra soberana, do início ao fim, quando Ele abre os olhos dos pecadores e revela o precioso Evangelho e mostra quem é Cristo Jesus, para que nós possamos olhar para o nosso pecado e olhar para o Filho unigênito de Deus e corrermos para Ele. É por isso que nós cremos, porque o Espírito opera em nós essa obra, porque se não fosse Ele, nós íamos ser como essas pessoas, poderíamos ler esses versos e ignorá-los, e continuar desobedecendo esse chamado tão claro, essa mensagem tão específica. Esse texto, ele não foi escrito para confortar religiosos, como nós vimos Nicodemos. Nicodemos, ele foi confrontado, porque mesmo sendo um mestre da lei, ele não entendia o que era nascer de novo. Esse texto, ele foi escrito para resgatar pecadores. Esse texto foi escrito para chamar pecadores ao arrependimento genuíno e a confiar unicamente em Cristo Jesus. Ele não fala também de um Deus genérico, mas de um Deus santo, como nós vemos aqui, que amou, enviou o seu Filho como resgate pelo seu povo. Um Deus que agiu, um Deus que fez, um Deus que cumpriu tudo aquilo que Ele havia prometido em Gênesis 3,15, que nós conhecemos o texto como o proto-evangelho, quando o descendente da mulher viria e sofreria a mordida no calcanhar, que é a morte, mas pisaria na cabeça da serpente, quando Ele ressuscitou e venceu a morte. Então nós precisamos lembrar que esse é o precioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o coração do Evangelho. Só há 2 caminhos: ou eu rejeito
Cristo ou eu creio em Cristo. Nesse Cristo pregado aqui nesse texto. E é por isso que nós vamos avaliar agora e nos atentar a cada detalhe desse texto, começando pelo início, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vemos que o Evangelho aqui, diferente do que a maioria das igrejas hoje pregam, ele começa falando que Deus começou a obra. Não foi o homem que foi buscar Deus. Começa aqui porque Deus amou o mundo. A partir de Deus, resgatar pecadores. Foi Ele que tomou a iniciativa, diferente de todas as outras religiões, que pregam uma busca do homem até Deus por meio de obras. Nós vemos que aqui foi Deus que iniciou a obra é do início ao fim feita por Deus, e não o homem. Não foi o mundo que amou a Deus, mas Deus que amou o mundo caído, rebelde e culpado. Também nós precisamos entender que aqui mundo, obviamente, está falando pessoas de todos os tipos, todas as nacionalidades. Obviamente nós sabemos e não cremos no universalismo, que todos serão salvos, que todos haverão de crer. Aqui está falando que Deus amou pessoas de todos os tipos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, diferentes nacionalidades, diferentes continentes, ricos, pobres. É isso que o texto afirma. E portanto, esse amor, como eu falei, ele não é provocado por mérito algum no homem, mas ele nasce inteiramente da graça de Deus, da graça e misericórdia de Deus. Brota dele, porque se ele continuaria justo e santo se mandasse todos para o inferno. Era o que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Mas mesmo assim, ele foi bondoso e escolheu alguns para serem redimidos e serem o seu povo. Mundo aqui também não significa um mundo bom, mas um mundo perdido. Vamos voltar para João capítulo 1, versículo 10. Quando é nos falado acerca de Jesus, como o mundo recebeu, nós vemos isso nesse versículo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo foi rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, os judeus. Grande parte, eles mais atrapalharam o ministério de Jesus do que qualquer outra coisa. Foram inimigos ferrenhos. Os fariseus, os mestres da lei, eles perseguiam o Senhor Jesus Cristo. Eles difamavam o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que esse amor de Deus não é apenas um sentimento, mas ele foi ativo e custoso. Deus precisou mandar seu filho unigênito, para vir a esse mundo e se entregar por pessoas tão más, tão perversas como nós. Foi isso que ele fez. Deus amou então o homem antes que o homem respondesse. Foi Deus, a partir de Deus a salvação. Do princípio ao fim é Ele. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele, porque Ele é o autor da nossa salvação. 1 João 4,9, não precisam abrir, diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.
Nós não estamos aqui por acaso. Se hoje nós estamos escutando esse versículo, esses versículos, esse texto, é porque hoje Deus está estendendo a misericórdia mais uma vez diante de nós. Porque esse texto ele é muito claro e nós vamos ver apenas dois caminhos. Ou eu creio no Filho unigênito de Deus, ou eu o rejeito. Não há meio termo. E se eu o rejeito, esse amor obviamente irá se transformar em juízo. Em juízo. É isso que me aguarda. Se eu rejeito Cristo, não há mais esperança para mim. Apenas o que me aguarda é o juízo e depois o inferno eterno. Não há esperança. Mas Jesus continua e ele diz que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é medido pelo que Ele deu, não pelo que Ele sentiu. Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus enviou o que Ele havia de mais precioso. O que havia de mais precioso Ele enviou a esse mundo. O seu Filho perfeito, seu Filho obediente, seu Filho fiel, santo, justo, correto. Ele enviou. E esse termo aqui que ele usou, o deu, o dar aqui significa entregar à morte, à cruz, ao sofrimento vicário. Foi isso. Nós precisamos entender que Cristo não é apenas um exemplo moral, como muitas religiões pregam. Ele não é um mestre, um rabi, como as pessoas viam. Ele não veio para trazer novos ensinamentos. Ele veio para morrer. Ele veio para se entregar naquela cruz. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. É isso que ele veio fazer. Obviamente ele curou pessoas, ele restaurou pessoas, até mesmo trouxe pessoas mortas à vida, ressuscitou. Mas muito mais do que isso, ele veio para morrer, ele veio para se entregar. Ele foi o substituto em nosso lugar. Romanos 8,32 diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Nós precisamos entender que se o Filho unigênito de Deus precisou morrer, o nosso pecado é algo realmente desprezível para Deus. É algo mais grave do que nós imaginamos. As pessoas têm uma visão reduzida do seu pecado, e é muito fácil nós passarmos a mão no nosso pecado. Mas nós precisamos entender que a ponto do próprio Filho unigênito de Deus vir, é porque o nosso pecado realmente é algo horrível diante de Deus. É algo perverso diante de Deus. E se ele morreu por pecadores, então ninguém está além da graça. Obviamente, apenas aqueles que rejeitam. Então há esperança para qualquer tipo de pecador. Um assassino, um estuprador, os piores, um serial killer. Ele pode se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Há esperança para ele, porque não há pecado que não possa ser perdoado na cruz do Calvário. Eu sei que isso pode te parecer rude, que nós muitas vezes olhamos, mas nós precisamos olhar para a história, que homens que fizeram coisas terríveis,
homens que eram muito maus e perversos. Nós aqui já estudamos acerca de Zaqueu. Zaqueu era um homem mau. O apóstolo Paulo foi alguém mau. O ladrão da cruz era alguém da pior espécie. Como nós vimos, ele não era apenas um mero ladrão de galinhas. Provavelmente matou pessoas, talvez até abusou, fez coisas terríveis. E mesmo no final da sua vida, ele se arrependeu e creu. É isso que nós precisamos entender, que até mesmo os piores pecadores, é por isso que há pessoas pregando o evangelho em presídios, porque mesmo aqueles ladrões, mesmo aqueles bandidos, aqueles criminosos, eles podem se arrepender e crer. Há esperança para eles também. Nós precisamos entender isso. Portanto, não importa a quantidade de nossos pecados, todos nós podemos vir e crer, se o Espírito de Deus tocar em nós, se Cristo for revelado até nós. Somente quem rejeita não há esperança mais nenhuma. Aí o que aguarda é inferno e condenação. Mas ele continua: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a grande divisão da humanidade, que obviamente, como nós vimos, não está entre bons e maus, porque todos nós somos maus. Todo o nosso pecado é horrível diante de Deus. A diferença está entre os que creem e os que não creem, os que rejeitam. Mas nós precisamos entender que crer não é apenas concordar intelectualmente. Eu mesmo já escutei de boca de pessoas que eles sabem que a salvação é por meio de arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo, mas eles não creem. Eles sabem isso como um conhecimento intelectual, mas eles nunca foram até Cristo, eles nunca nasceram de novo. Então não adianta nós apenas só falarmos e sabermos essa verdade. Nós temos que crer, nós temos que confiar nisso. Também crer não é ter uma religião, frequentar uma igreja, ser batizado. Não que essas coisas não são importantes, nós fazermos parte de uma igreja bíblica, sermos batizados. Mas isso não é crer, isso é consequência porque nós cremos. Nós precisamos entender que o crer também, como diz Efésios, a fé é dom de Deus. E se Deus não nos dá a fé, nós não cremos. Crer é confiar, é render-se, é abandonar-se em Cristo, é nós nos rendermos a Ele e nos apegarmos somente nele. Isso é crer, nós confiarmos unicamente em Cristo para a salvação. Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então nós precisamos entender que não há neutralidade, não existe. Ou eu creio de fato, ou eu não creio. Ou eu confio em Cristo, ou eu não confio. E quem não crê, perece. Já está a caminho da perdição. A largos passos, podemos dizer. A largos passos. Porque nós vemos que a vida é como um sopro. Por isso, a necessidade da urgência da mensagem do Evangelho. Eu não sei se amanhã estarei vivo. Então é por isso importante eu crer hoje. Se Cristo está me chamando, eu vou hoje. Com todos os meus pecados, com toda a minha imundície, eu não preciso me limpar. Eu vou até Cristo, clamo a Ele por perdão e salvação, e Ele age. Porque nós sabemos que todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma, Ele rejeitará. Então eu vou a Ele, mesmo com a minha multidão de pecados,
mesmo não importa o meu passado, não importa até agora o que eu fiz, mas eu vou a Ele, e se eu for a Ele com arrependimento genuíno e sincero, eu sou perdoado e sou reconciliado com Deus. Não importa o seu passado, não importa tudo aquilo que você fez. Obviamente terá consequências, mas para ser salvo, você se arrepende e crê dos seus pecados, confia nele para salvação e você é reconciliado. E ele continua no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, nós precisamos entender que após a queda ele já está condenado. O mundo já está condenado. O mundo está cada vez mais decaindo moralmente. Nós vemos guerras, conflitos, problemas econômicos, a própria natureza, tantas tragédias. Por quê? Esse mundo terá fim. É daqui para pior. Não vai melhorar. Por mais que muitas pessoas tenham uma visão otimista, o ser humano está cada vez pior, mais longe de Deus. Fora de Cristo não há esperança nenhuma. Cristo veio como a única esperança de salvação. Ou é Cristo ou é nada. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida a não ser por meio de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender e compreender que Cristo, ele veio para salvar. Cristo, ele veio para salvar, mas ele voltará para julgar. E todos aqueles que não crerem no seu evangelho serão julgados por ele e condenados ao inferno eternamente. É isso que aguarda para aqueles que não se arrependerem e crerem. Nós precisamos entender que fora de Cristo também não há misericórdia, apenas justo juízo. E nós podemos ver isso, as pessoas sem Cristo. O amor delas é um amor sentimental. Eles não têm misericórdia. Não há graça. Não há bondade. Não há perdão. Porque nós só aprendemos isso por meio do Espírito de Deus que habita na vida do cristão e vai trabalhando essas coisas, como nós vimos, na santificação, no processo de nos transformar à imagem do Filho unigênito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós amamos, é porque Ele nos amou. Se nós perdoamos, é porque Ele nos perdoa. Se nós cremos, é porque Ele nos deu essa fé. Não vem nada de nós. De nós vem apenas o pecado e a nossa natureza caída. Lucas 5,32 diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Infelizmente, em nossos dias há muitas pessoas que acham que são boas o suficiente, que acham que por meio de suas boas obras alcançarão o descanso eterno e a vida eterna. É a pior ilusão que elas podem fazer, porque por mais que elas possam fazer atos de bondade moral, essa bondade moral é manchada pelo pecado, e ela tem muitas vezes, sempre na verdade, objetivos egoístas, gananciosos, amor próprio e tantas outras coisas que não procedem de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos lembrar que
que a salvação é unicamente por meio de Cristo, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, hoje, enquanto ainda nós podemos escutar essa mensagem, não é dia de condenação, mas é um dia de um chamado gracioso de Deus. Mas esse chamado tem prazo. Quando Ele voltar, não haverá mais esperança. Não haverá mais momento para crer. Ou quando chegar ao final da nossa vida, nós iremos ver que de fato Cristo era real, que Ele era o Filho unigênito de Deus, e não haverá mais esperança para aqueles que não creram em vida em seu nome. Então é muito importante nós refletirmos, porque Ele continua no versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós precisamos entender a seriedade desse texto, porque esse texto é um dos mais solenes da Escritura. E nós, às vezes, falamos da boca para fora de forma muito simplista, quando nós deveríamos temer, quando nós deveríamos ter um cuidado ao falarmos essa palavra, porque não crer em Cristo não é algo neutro, é rejeitar o único meio de salvação. Quando eu não creio, eu estou rejeitando Cristo e sua obra na cruz. Isso é muito sério. Eu estou rejeitando o Filho do Deus que criou os céus e a terra e que enviou seu Filho. Isso é algo muito sério, é algo terrível que eu posso fazer. É rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Porque 1 João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mais uma vez, reforçando, nós precisamos entender que a pessoa ela não será condenada apenas porque pecou, mas principalmente porque ela rejeitou o Salvador dos pecadores. O maior pecado é rejeitar Cristo. Esse sim, não há perdão, não há esperança. Todos os meus outros pecados podem ser perdoados. Nós vimos, Davi adulterou, foi perdoado. Davi matou, foi perdoado. Agora aquele que rejeita o Filho unigênito de Deus, esse já não tem esperança nenhum. É por isso que nós não perdemos a salvação, mesmo nós pecando, porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. Então Ele vai nos trazer o arrependimento quando nós pecamos. A nossa consciência irá apontar, o Espírito Santo de Deus agirá em nós, para que nós venhamos de fato nos arrepender e crer, confessar a Deus, para que nosso relacionamento não seja cortado, para que não haja consequências na nossa vida espiritual. Agora, aqueles que rejeitam a Cristo não tem perdão, não tem esperança nenhuma. Por isso que é muito sério esse texto. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a pior maldição que uma pessoa pode ter. É a pior coisa, a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa, é ela rejeitar Cristo Jesus. Não importa a forma, as coisas que ela fez, como viveu, qualquer outras coisas. A pior coisa na vida de uma pessoa é rejeitar a Cristo, porque isso irá levar à condenação eterna. Então nós precisamos levar com muita seriedade o que Jesus Cristo nos fala nesse texto.
Porque nós vemos que Cristo nos chama por meio desse chamado do Evangelho. Creia em Cristo e seja perdoado. Creia nos méritos, na vida perfeita, em sua morte, em sua ressurreição, em sua ascensão. Creia também que Ele é o Filho unigênito de Deus. Não que Ele é apenas um mestre, um professor, alguém bom que veio dar um exemplo, um guia. Não, Ele é Deus. E por isso que Ele veio. Porque somente Ele poderia ser um sacrifício agradável a Deus. Não qualquer pessoa, não qualquer outro, somente Cristo. Por isso, jamais adie, não endureça o seu coração. E principalmente, não confie em si mesmo, porque o seu coração é enganoso. Nós precisamos levar com seriedade, porque só há dois caminhos: ou eu creio em Cristo ou eu rejeito. E quem não creu em Cristo o rejeitou. É por isso que há muitas pessoas que, por mais que sigam uma religião, por mais que estejam na igreja, elas estão indo rumo ao desfiladeiro. Elas estão indo rumo à condenação eterna, porque elas de fato não creram, não nasceram de novo. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que nós esperamos mais? O sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Cristo já veio e se entregou naquela cruz e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, foi mandado o Espírito de Deus para chamar pecadores ao arrependimento. O que eu espero mais que isso? Que mensagem é mais poderosa do que essa? Vou esperar um anjo aparecer para mim? Vou esperar que o Evangelho traga mudança, prosperidade, uma mudança apenas moral? Não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele vem transformar teu coração de pedra. O Evangelho vem renovar tua mente. O Evangelho vem te transformar como um todo, de um inimigo de Deus a um filho amado de Deus, por meio de Cristo. É por isso que somente em Cristo nós encontramos, porque o mérito é todo dele. Foi ele que foi obediente até a morte de cruz. Foi ele que cumpriu o que nenhum de nós jamais poderíamos cumprir. Foi ele que se entregou, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Portanto, a decisão é agora: ou eu creio e tenho a vida eterna, ou eu rejeito e estou condenado eternamente. Que Deus sonde o nosso coração, a nossa mente, e possamos de fato, se ainda há em nosso coração desconfiança acerca da nossa conversão, que hoje seja o dia que eu de fato me renda a Cristo e confie nele para a salvação, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus aplique sua santa palavra, seu santo evangelho ao nosso coração,